Vocês já sentiram calor? Eu acho que já, né? Já deve ter tido uma situação que vocês já sentiram calor ou sentiram frio. Mas aposto que o que vocês pensam que é calor ou a sua definição de calor não é a mesma definição de calor que a física tem. Se vocês já falaram alguma coisa como, eu estou com calor, acho que sua definição de calor vai mudar depois desse vídeo. Agora que a gente já tem um bom entendimento sobre temperatura, o que é temperatura, a gente pode entender o que é calor. Então vamos a este exemplo, a esse entendimento. Vou desenhar um copo aqui e um outro copo igual. Aqui, os dois eu vou encher de água. Nesse copo, eu vou colocar esse copo em cima de um fogão, coisa assim, né? Para poder esquentar a água. E eu vou colocar umas pedras de gelo nesse copo aqui para esfriar a água, deixar ela um pouco mais geladinha. Uma pessoa, pode ser vocês, pode ser qualquer outra pessoa, vai colocar a mão nesses dois copos. Então, vamos imaginar a mão de uma pessoa aqui. Uma mão horrível, mas vocês não vão me julgar pelo meu desenho. Eu espero. E a primeira coisa que a gente pode pensar é que a pessoa que colocou a mão nesse copo vai sentir que a água está quente. E a pessoa que colocou a mão nesse outro copo aqui vai sentir que a água está fria. O legal é que a definição de calor vai ajudar a gente a definir as sensações de quente e de frio, que é muito legal, que é muito difícil de definir uma sensação, não é? Mas com a definição de calor a gente já pode ter uma noção do porquê que uma coisa é quente, porquê que uma coisa é fria, porque a gente sente essas coisas. Então vamos fazer algumas considerações sobre isso aqui. Primeiro, se está quente, se essa água foi sentida como quente por essa pessoa, é porque a temperatura da água aqui é maior do que a temperatura do corpo, né? E aqui é o contrário, a temperatura da água aqui é menor que a temperatura do corpo, e é por isso que ela sentiu que estava fria. Então vamos colocar uns valores de temperatura. A temperatura do corpo é mais ou menos 36 graus Celsius, entre 36 e 37 graus Celsius. Então vamos colocar um número para a temperatura da água aqui, vamos dizer que é 50 graus Celsius. E aqui tem uma temperatura menor, está 10 graus Celsius. Lembrando que a temperatura é o movimento de translação, né, das moléculas. Vamos dar um zoom aqui. Aqui dessa água, do corpo, eu também quero enxergar as moléculas do corpo. Então, aqui também um outro zoom. E aqui um zoom dessas moléculas da água que está com gelo. Eu não vou desenhar para essa mão porque vai ser igual dessa aqui. Então, vamos desenhar as moléculas aqui. As moléculas da água. Pronto, vamos ver o movimento delas. Se essa água tem uma maior temperatura, é porque as moléculas estão se movimentando, pelo menos aquele movimento de translação. Lembrando que tem 3 tipos de movimento molecular. Elas podem estar realmente se movendo de um lado para o outro, que é o de translação. Podem estar fazendo um movimento de rotação, que é no seu próprio eixo, só rodando assim. E tem um movimento de vibração, que é vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas para ver temperatura, a gente tem que ver o movimento de translação. Então, elas realmente se movendo. Então, vamos botar elas se movendo aqui vai para cima. É um movimento bem aleatório. Esse aqui vai para cá, pronto. Todas estão se movendo. As moléculas do seu corpo também estão se movendo, mas estão se movendo menos que as moléculas dessa água quente. Por isso que a temperatura é um pouco menor. Então, vamos botar 2 tracinhos só para representar o movimento das moléculas do corpo. Essa água, as moléculas também estão se movendo, mas menor do que o corpo. Então, vamos botar só um tracinho para dizer que elas estão se movendo. Então, essa é a ideia do movimento das moléculas. Eles têm menos movimento que o corpo e o corpo tem menos movimento do que essa água quente. É o movimento das moléculas que vai nos dar a ideia de calor. Na verdade, porque as moléculas estão em movimento, existe em cada corpo uma energia que é definida como energia cinética. Se vocês já estudaram a parte da mecânica da física, talvez estejam familiarizados com esse conceito de energia cinética, que é a energia de coisa em movimento. Basicamente é isso. Então, como as moléculas estão em movimento, existe uma energia cinética molecular. Então, essa água tem uma energia, o nosso corpo tem uma energia cinética molecular e essa água fria também tem uma energia cinética molecular. O que acontece? Quando corpos de diferentes temperaturas entram em contato, acontece uma transferência de energia. A energia se transfere do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, vai fluir, nesse caso aqui,
dessa água mais quente para o corpo, porque a água tem uma maior temperatura. Nesse caso é o contrário, a energia flui da mão da pessoa até a água com gelo, porque a temperatura do corpo é maior que a temperatura dessa água. E é essa definição de calor. O calor é essa energia em trânsito ou em movimento. É por isso que a gente não pode ter calor. Ninguém pode falar que está com calor. As pessoas têm energia cinética molecular, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas ninguém tem calor. O calor é a energia que se transfere quando dois corpos de diferentes temperaturas entram em contato. Então é importante definir isso também. Sempre vai do corpo que tem mais temperatura para o corpo que tem menos temperatura. Então deixa eu escrever isso aqui. Sempre do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Não existe a possibilidade disso acontecer de outra maneira, a não ser que seja forçada. Na verdade, existe se for forçado. Mas, naturalmente, o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Não confundam o fato da quantidade de energia. Não quer dizer que o corpo que transfere calor tem mais energia do que o corpo que recebe calor. Eu queria fazer essa distinção antes da gente terminar esse vídeo. Então, a energia cinética molecular, e tem outros tipos de energia no nosso corpo. Toda a energia que nosso corpo tem, a gente chama de energia interna. Então, a energia interna é a energia dentro de um corpo. Lembrando que tem vários movimentos da molécula, tem um movimento de vibração, um movimento de rotação. Para a temperatura só importa o movimento de translação, então para a temperatura é só a energia cinética translacional. Mas o corpo todo, como conjunto, tem vários tipos de energia. Tem energia de vibração, de rotação, tem uns outros tipos de energia, e todas as energias são definidas como energia interna de um corpo. Só para fazer uma distinção rápida, que é o seguinte: se eu tiver um balde de água e uma pequena xícara de café, vamos supor que a água está a 20 graus Celsius e o café está a 60 graus Celsius. Se eu juntar os dois, a energia, o calor vai fluir do café para a água, porque ele tem maior temperatura e essa água tem menor temperatura. Isso não quer dizer que a energia interna do café é maior que a energia interna da água. Como eu tenho mais água, que tem mais moléculas, a energia interna desse balde é muito maior que a energia interna do café. Mas para o calor isso não importa. O calor não flui do corpo que tem mais energia para o corpo que tem menos energia. Ele flui do corpo que tem mais temperatura para o corpo que tem menos temperatura.